Muito bem, queridos alunos, estamos aqui novamente, Denis Pascoal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o monitoramento da rotina do CRC. Então isso é muito importante para você, gestor, saber o que está acontecendo, como está acontecendo, que tipo de desenvolvimento o seu processo está tendo. Então é muito importante que você coloque essas dicas, anote ela no caderno, no papel, porque esse módulo é um módulo fundamental. Se o seu desempenho em uma dessas etapas for negligenciado, todo o processo sofre. Sofre com o quê? Com a falta de planejamento, a falta de desenvolvimento, a falta de cultura, de organização e até mesmo a falta de técnica. Porque, como a gente falou, é uma linha de produção. E a primeira coisa que eu preciso cuidar dessa linha de produção é justamente a análise do que está acontecendo com essas mensagens, do que está acontecendo com o atendimento. Então, o primeiro ponto que eu coloco para você, gestor, é que o seu CRC, o seu time de atendimento, ele seja realmente monitorado, avaliado de forma semanalmente. Então, que você pegue os celulares, por isso até eu deixei aqui alguns celulares aqui da YouPunk. Eu pego de vez em quando, dou uma olhada nas conversas, dou uma olhada como está sendo o atendimento, como está sendo a etapa de cadência de contato, follow-up, qual a dificuldade, o que está acontecendo, se a dúvida do meu cliente tem sido respondido de forma certa, se o potencial cliente tem sido instigado a uma compra. Então isso é extremamente necessário. Um ponto muito importante, gestor, é o seguinte: não é porque você sabe que o seu CRC também sabe. Então muitas vezes a gente deduz aqui, poxa, essa pessoa está um tempão no nosso processo, essa pessoa já sabe identificar o fator A, fator B, tipo de interesse A, B, C, então eu acredito que ela também saiba. E isso é o maior erro que você pode cometer. Então esteja perto, não apenas para criticar, mas sim para levantar, para orientar, para realmente afinar esse processo, moldar esse processo que é o crescimento da sua empresa, que é o crescimento da sua clínica, da sua indústria, do seu comércio. Então, por isso que é muito importante, extremamente fundamental, o primeiro passo é você verificar de que forma tem sido atendido. Tem demorado o tempo de resposta? Como tem funcionado? Como tem sido realmente as dúvidas frequentes dos seus clientes? Poxa, Denis, eu estou vendo que depois dessa abordagem, depois que o cliente me pede o preço, eu perco o contato, eu perco o engajamento com o cliente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar realmente a minha tática naquela etapa, o meu posicionamento, a minha forma de comunicação para que ele venha seguir as próximas etapas, que é o agendamento, a compra, o comparecimento, enfim. Então é muito importante que você monitore isso de forma semanal. Então separa um dia, um período da semana para você avaliar as mensagens, avaliar o que está sendo dito, avaliar o tipo de lead que tem chegado, o tipo de desenvolvimento que ele está tendo dentro do teu processo. Isso é um fator indispensável e muito importante, você saber o que está acontecendo dentro da sua operação, que, repito, representa você. O papel do CRC é o papel de passar a mensagem da sua clínica, da sua empresa, do seu negócio, do seu comércio. Então essa pessoa ela tem que estar alinhada com a missão, valores, com aquilo que realmente você pratica dentro do seu negócio. O segundo fator muito importante que a gente vê que muitas empresas deixam a desejar é você monitorar se os processos estão seguindo da forma que deveriam ser seguidos. Então aquele calendário que a gente passou, a gente vê que muitas vezes o CRC ele entra dentro da operação, ele entra perdido e ele não tem um calendário, não sabe o que fazer ou como fazer, e a única coisa que é cobrada dele é o quê? Atenda os clientes. Mas que tipo de atendimento? O que fazer? Como fazer? Como é o atendimento de A, B, C, do lead que já não retorna, do lead que veio e não fechou? Então isso ele fica muitas vezes perdido. Então é muito importante que de forma também semanal, ou um dia sim, um dia não, você passe nos setores, você passe nos responsáveis e veja, poxa, o que você fez hoje? Conseguiu cumprir a tabela? Foi feito o remarketing com os leads antigos? Foi atendido os leads novos? Foi feito o agendamento, a comunicação antes do comparecimento, follow-up? Como está a proposta X, Y, Z? Que você esteja engajado dentro desse processo. Eu falo por mim mesmo, no momento que a gente começou a fazer isso dentro da nossa operação, tudo que a gente passa para você, né, tirando esse adendo aqui agora, é coisas que a gente já testou dentro da nossa operação, a gente faz dentro da nossa operação e replica na operação de vários clientes. E dentro da nossa operação a gente já pegou cada caso que você não vai acreditar, fazendo esse parâmetro. Poxa, fulano, vem cá, me conta, o que você fez hoje? Conseguiu seguir o calendário?
Muitas vezes, quando a gente via a falta de desenvolvimento, estava ligada à falta dos processos que não eram cumpridos pelo profissional. Tem casos, eu vou falar até para você, que a gente chegou no profissional que estava tendo um desempenho abaixo da média e a gente foi perguntar isso para ele, foi fazer essa análise diária, um dia sim, um dia não. Ele respondeu com 2 perguntas: eu fiz o que eu consegui fazer e estava assistindo o vídeo o restante do dia. Então isso mostra que o quê? Que você precisa ficar perto do profissional. Você precisa ficar perto da pessoa responsável para ver se ela segue uma rotina. Existem casos positivos, existem casos negativos, onde você vai ver o potencial do seu CRC. Tem CRCs que trabalham conosco, pré-vendedores, vendedores, enfim, que quando a gente vai perguntar, vai fazer essa análise, a gente se surpreende porque ele fez mais do que deveria fazer, ele conseguiu mais do que deveria conseguir. Então é um motivo de orgulho, mas também é um motivo de organização, onde a gente tem que ter atenção. Muito importante também, seja um líder, seja um exemplo. Não adianta eu cobrar algo que eu não entendo, algo que eu faço de qualquer jeito. Não, eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que estar engajado, eu tenho que ser o exemplo na postura, na comunicação. Poxa, vem cá, Dona Maria, vamos fazer aqui um vídeo com a minha CRC. Ó, a Dona Maria está saindo agora, transformou o seu sorriso, comprou um carro, enfim. Então, engaje o seu time, esteja presente, não apenas para monitorar os processos, mas também para orientar, para guiar, para que o seu processo se torne o melhor e mais saudável possível. E a última dica é uma dica que tem a ver com a estrutura, que é muito importante. Então, primeiro, você saber o que está acontecendo com o atendimento. Segundo, você controlar as tarefas que estão sendo feitas nesse atendimento. Então, se está sendo cumprido o calendário todos os dias, está sendo feito o que tem que ser feito, atendimento dos leads novos, antigos, captação, recaptação, ligação, enfim, todas essas cadências de contatos que são um número de tarefas, que a gente também colocou já nas demais aulas. O terceiro passo é com relação, então, ao ambiente. É muito importante você ter um ambiente saudável, um ambiente que proporciona ao seu CRC possibilidade de crescimento, como a gente falou já anteriormente, atrelado diretamente ao resultado. Então, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, organizado. Faça o seu melhor. Ah, mas eu não tenho o melhor para comprar um fone, um computador, um notebook, eu não tenho o melhor para agora estruturar esse setor. Então faça o seu melhor. O que você consegue nesse momento? Mas que de forma clara você dê espaço, você dê liberdade para que essa pessoa cresça. Não adianta eu também cobrar horrores se eu, em contrapartida, não dou a estrutura para que as minhas metas, para que meus objetivos sejam cumpridos. Então isso é muito importante você ficar de olho. Aqui de tempo em tempo, de forma mensal, a gente passa em todos os setores o que você está precisando. Tá tudo certo? Tá legal? Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Precisa de um programa, precisa realmente de um hardware, de um computador melhor, a gente investe, porque em contrapartida, quando a gente investe, a gente pode cobrar mais. Então, isso também é um fator muito determinante para o sucesso da sua operação. Tenho certeza que você, como gestor, colocando isso em prática, você vai ter mais controle, mais clareza e, principalmente, mais resultados.